Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma programação acadêmica aqui na 10ª semana Rede Pedagógica com o tema sustentabilidade. E hoje vamos falar de globalização. Globalização com um professor que tem uma experiência global. Gente, antes de falar mais um pouquinho sobre o minicurso de hoje, eu queria mostrar para vocês aqui o livro Filosofia de Gestão, do Márcio Fernandes, que esteve aqui com a gente na terça-feira. Já chegaram aqui os livros autografados e estamos sorteando para vocês. Para participar do sorteio, é só você acessar www.redepedagógica.com.br/sorteios. Rede Pedagógica, sorteios, muito fácil de você decorar. Olha, vamos ter também estudo no dia 8 de agosto, que é segunda-feira, às 20 horas. Sorteio de mais um montão de livros aqui do Pedro Bandeira. Tá vendo a quantidade de livros, gente? Vamos sortear também, sabe o quê? Kits Rede Pedagógica, olha, que tem, deixa eu mostrar para vocês, CD, livro, camisa da Rede Pedagógica, olha só, essa camisa bem bacana, faço parte da rede. As meninas aí eu sei que adoram o modelo que é cor-de-rosa. Vou até fazer hoje o print, ó, dessa camisa aqui, cor-de-rosa, olha só, que legal, né? E eu estou usando também uma aqui cor-de-rosa, né, gente? Ó, vamos ter também livros do Ilan Breman, que esteve aqui ontem. Vou mostrar alguns livros dele. Serão 15 livros, não necessariamente esses aqui, porque o Ilan já autografou, já mandou os 15 livros, mas não chegaram ainda aqui na Rede Pedagógica, tá certo? Quero mandar aqui um abraço para Márcia Adriane Gonçalves, também para Varlete 2, para Cris Maria 1928. Olha, quem perdeu o endereço para sorteio, www.redepedagogica.com.br/sorteios. Agora está mais fácil de você participar, porque os sorteios foram concentrados no dia 8. Vocês têm a semana toda para se inscrever em todos os sorteios. São vários sorteios. Gente, mas o maior prêmio que eu e que vocês ganhamos é a participação neste evento tão produtivo, é tão bacana, um evento brincante, né? É uma formação continuada para educadores brincante. Gente, também quero avisar que a programação da Semana Rede Pedagógica já está atualizada lá no blog da rede, no site www.redepedagogica.com.br. É só você subir um pouco a tela, vai ter lá o blog, tem a programação. E quem entrou na programação, gente? Entrou o professor José Pacheco, da Escola da Ponte. Ele vai vir aqui para desconstruir, como ele sempre faz, para colocar uma pulga atrás de nossa orelha, para questionar as nossas certezas. E com ele vem também Cláudia Passos. Conversei com ela aqui hoje, ela já estava dizendo, olha, o próprio termo sustentabilidade já está ficando ultrapassado. Estamos falando agora, né, em regeneração, em cultura regenerativa. Muito bacana, vocês não perdem por esperar. Nós vamos ter aqui, vai ser bem bacana aqui na Rede Pedagógica, o estado da arte da discussão sobre meio ambiente. Grande abraço aqui para Cristina Ponto de Paulo, que é lá de Guarulhos, linda cidade de Guarulhos. Vamos lá, gente, deixa eu colocar aqui na live o nosso querido professor dinamarquês, Nil, professor de inglês aqui na Rede Pedagógica, uma pessoa super competente, com uma formação extraordinária. Ele já está chegando aqui para a nossa live. A tela está um pouco roxinha aqui. Algum probleminha técnico do professor Nilson, mas daqui a pouquinho ele está chegando, né, gente? Abraço aqui para Vitória da Conquista, na Bahia.
para Luzilândia, no Piauí. Que legal. Abraço também para Ourinhos, em São Paulo, cidade maravilhosa. Já estive aí. Ei, Nilson, tudo bem? Eu estou muito bem e você? Desculpa aí, eu acabei apertando o botão errado, mas pode acontecer nesse mundo nosso, não é verdade? Verdade, Nilson, acontece mesmo. Como está? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Você conhece, Nilson, Conceição do Mato Dentro? Eu não conheço muito, não. Não conheço muito, não. Nossa, é uma cidade que fica no interior de Minas. Passou aqui agora uma seguidora que é de lá. Já estive lá também. Existia uma revista aqui antiga, aqui no Brasil, dos anos 60 e 70, chamada Cruzeiro. E essa revista esteve lá 40, 50 anos atrás na cidade de Conceição do Mato Dentro, entrevistou lá os donos de hotel, os comerciantes, Nilson. E depois eu fui lá e vi as pessoas, né? Muitos anos depois, foi uma experiência bem bacana, cidade maravilhosa. Abraço aí para o pessoal de Mas Conceição. você sabe, Edivaldo, se a gente quisesse visitar todas as cidades boas que tem no Brasil, você precisa mais do que uma vida, né? É Só verdade. eu visitei uns 8, 9 cidades em Minas, né? Tem muitos lugares legais lá, mas muitas cidades, infelizmente, que eu não tive como visitar. Mas isso é o bênção de estar num país grande, né? Que tem muitos lugares bons para visitar, não é isso? Isso mesmo, como o Ceará também. Ontem mesmo, né, fui para um colega cearense fazer uma negociação. Olha, negocia lá para a gente uma redução no valor desse contrato. Ele falou assim: olha, eu, como um bom cearense, vou brigar pelo último centavo. Tem Muito fama, bem. Nilson, de serem bons negociadores. Ah, entendi. Então, eu aprendi isso também, eu não sabia. Não sabia. Sabe uma coisa, Edivaldo, que as pessoas que vêm de fora, que faz negócio no Brasil, a primeira impressão que eles têm do Brasil é que aqui não é o que chama-se buyer's market. Eles falam que aqui é complicado você vender produtos. Porque tanto que o brasileiro gosta de falar com você, você não sabe se a pessoa está interessada em comprar ou só quer bater um papo, sabe? E eu acho que é verdade isso aí. O brasileiro é muito acessível. Tenta você ligar para um gerente da Inglaterra para vender um produto. Se não tem interesse, eles vão falar, não tem interesse, não tem orçamento, tchau. Se você tiver sorte. Brasileiro, não. É, Muito legal, gente. Estamos com o Nilson aqui nesse mini curso Sustentabilidade e Globalização. Nilson é professor de inglês aqui na rede pedagógica. A rede pedagógica tem cursos de inglês, francês, olha só que bacana, espanhol, alemão. Gente, é muito bom você fazer parte do programa de formação continuada para educadores da rede pedagógica, o PRO. Para saber mais, você entra em eupro.com.br. Você paga, olha a mágica, apenas R$ 10 por mês e tem um acervo de conteúdos para montar a sua própria formação continuada. Nils, eu gostei muito da sua videoaula, uma videoaula que está em inglês, mas com legenda em português e inglês, bacana demais, viu? eu fiquei contente que você gostou. Era um vídeo que talvez eu tinha uma abordagem onde eu tentei analisar um pouco algumas questões, porque como tudo na vida, nem sempre as coisas vêm fácil, mesmo talvez numa direção desejável, né? Então, foi por isso que eu tentei levantar algumas questões que eu achei que eram interessantes e até uns empecilhos para o avanço da globalização, digamos assim. Ah, muito legal. Gente, olha, eu quero aproveitar que esta live está apenas começando para sugerir que você clique no aviãozinho aqui no canto inferior direito da sua tela e convide mais pessoas para participar deste bate-papo acadêmico e globalizado aqui com Nils Nielsen. Gente, o Nils Nielsen é natural da Dinamarca e morou muito tempo na Suécia. Eu já quero começar falando sobre sustentabilidade, sobre globalização, Nils. A Suécia fica bem perto dessa zona de guerra na Ucrânia, Rússia-Ucrânia. Como é que, Certo. como é que este evento, como é que esse conflito tem afetado assim o povo do seu país e o povo também da Suécia? Só essa pergunta já é uma conversa para horas, né, Edivaldo? E eu acho que as reações se divide em dois grupos, né? A maioria
digamos assim, está sentindo no lado pessoal que a vida mudou, né? Então tem questão de se sentir um pouco mais inseguro, tem a questão que os preços estão subindo, parece que no supermercado mais do que normal, tem a questão pressão inflacionária que já vem, na verdade, em função de uma política fiscal não prudente dos Estados Unidos, piorou na pandemia, agora a crise com a energia na Rússia, então era uma série de coisas que acabou dificultando a vida. Coisas como a inflação não existe na Suécia, Dinamarca, Escandinávia. Inflação, o que é isso aí? Né? Há uma reajuste de 1, 2% ao ano. E não, né? Combustíveis lá nesses países subiu, dobrou em 12 meses, né? Então traz uma situação totalmente inovadora, né? Então tem a parte questão familiar, de ficar se sentir inseguro, o que está acontecendo, e assim criou-se, assim, infelizmente, um ódio, né, do russo, né? Não, a pessoa, né, odeia os russos, né? E assim, o outro grupo são pessoas que conhecem a história por trás, que seguiam as questões geopolíticas, que acompanham a expansão militar, né, dos poderes ocidentais, sabe que tem mais por trás da história do que apenas uma invasão de um país inocente. Na verdade, a história é extremamente complexa que você levanta aí, mas criou-se um elemento de incerteza que normalmente você não sente na Escandinávia. A Escandinávia é meio que uma ilha, né? Do tipo, as coisas são previsíveis, não tem inflação, não tem muito problema, a gente faz um ajuste aqui e ali, e de repente chega um choque, né? Como a gente não havia desde a Segunda Guerra Mundial, na verdade. Eu diria isso. É verdade, gente. Olha, Nils Nielsen é natural da Dinamarca, morou muito tempo na Suécia e mencionou aqui a Escandinávia, que é Dinamarca, Suécia e Noruega. 3 países dos mais desenvolvidos, mais ricos do mundo. E também, Nils, 3 dos países mais avançados na agenda ambiental, não é mesmo? Certo, correto. Dinamarca, por exemplo, acabou de lançar o maior projeto de turbina de vento, né? Não sei se vocês falam moinha de vento em português, ou turbina de vento, mas existe sim grandes empresas que investem não apenas no desenvolvimento de tecnologias, mas buscar entender, que eu chamo X da questão. Como é que a gente faz essa transição para a sustentabilidade viável? E essa é uma grande questão, porque nós temos pessoas que, não, eu quero energia verde amanhã às 8 horas. E não é verdade, é uma transição que tem que ser viável, porque tem pessoas envolvidas que trabalham, né, com fontes de energia e com a economia, digamos assim, de ontem, né? Então, toda transição que vale a pena fazer, nós temos que fazer essa transição num ritmo que é viável para todos, para realmente agregar valor para onde nós precisamos chegar. Então, há muitos anos, há bastante investimento na energia, mas hoje tem pessoas e pesquisadores também na Dinamarca que pensam, puxa vida, a gente ficou muito dependente do gás natural da Rússia, né? Talvez a gente teria que ter pensado de outra forma. Tem outra questão que está rolando por lá agora. Muito bem, Nils. Como que na escola, no seu país, que é a Dinamarca, e na Suécia, Nils, onde você morou há muito tempo, como é que essa questão da consciência ambiental, dos direitos ambientais, da sustentabilidade são abordadas, Nils? Eu diria que de dentro por fora, no sentido que a gente busca primeiro entender a organização e ordem, respeito pelo meio ambiente daquilo que é na minha proximidade. Então, por exemplo, na escola, a gente busca direcionar para ter bons hábitos e cultura, não joga isso fora, não mistura essas coisas, vamos separar, vamos pensar dessas questões aí. Então, pelo menos inicialmente com os mais jovens. Então, a gente busca deixar claro que a solução de muitos problemas mundiais não começam lá fora longe, começam onde você mora mesmo, no seu lar. Eu particularmente gosto dessa abordagem, porque se fica muito abstrato para os menores, fica difícil acompanhar. Então a gente começa e depois, conforme as crianças na escola passam a ter mais maturidade, a gente começa a falar, vamos ver os contextos, né? Começa a falar mais de energia, vamos pensar o que nós podemos fazer para fazer uma transição, daquela transição que eu acho que
basicamente todos sabem que vai acontecer, só que o pessoal não sempre concorda de como que vai ser feito. Mas, então, assim, começa da família, na escola, na sala de aula, o que que eu posso fazer? E em várias matérias diferentes a gente busca a trazer isso, né? Então, isso é algo importante e sendo trabalhado, assim, e desde cedo, eu diria. Ah, muito bem, gente. Nilson aqui nesse mini curso Sustentabilidade e Globalização. Nilson, quando se fala em sustentabilidade, se fala, ó, nós precisamos pensar globalmente e Sim, agir localmente. Nós já falamos muito aqui, Nilson, sobre o agir localmente, pequenas práticas que ajudam o ambiente. É a sustentabilidade no seu sentido mais amplo, mais rico. Mas como é isso. que pensa globalmente, Nilson? Essa questão, acho que se tornou uma questão extremamente urgente em função daquilo que está acontecendo hoje, né? Porque que ocorre? Estamos em 7 bilhões e 500 milhões na planeta Terra, né? E os países que hoje se encontram bem alinhados com políticas não representam todas as pessoas no planeta. Então, nós temos hoje o início, eu diria, infelizmente, de uma formação de blocos diferentes. Então, nós temos o que eu chamo de usual suspect, né? Os candidatos que tipicamente politicamente concordam. São países como Estados Unidos, a grande parte dos países da Europa, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Austrália. Esses países politicamente concordam sobre uma série de coisas. Só que nesse momento na história, em 2022, muito daquilo que eles gostariam de fazer, por bem ou por mal, de repente, a Rússia não concorda muito, a China não concorda muito, a Índia não concorda muito. Aí é a minha questão. Se nós não pensamos em alinhar os interesses e não conseguimos incluir China, Rússia e Índia, parece que a gente começou mal, né? Porque eles representam muito mais pessoas do que a gente. Então, a solução global é essencial. Eu posso, como dinamarquês, ou você como brasileiro, querendo viver uma vida verde, mas a gente vai morrer na praia sem a colaboração de grandes nações. Então, uma das coisas que nós temos que conseguir em breve, na minha opinião, é buscar um consenso. Então, você tem que ter um respeito pelas diferenças entre nações dentro de um contexto global. Porque desafios globais têm que ser trabalhados, ser resolvidos de forma global, né? Porque senão não tem como. Verdade, né, gente? Nilson aqui da Dinamarca, gente, um país que realmente investe muito na questão ambiental. Eu queria que você falasse um pouquinho, Nilson, sobre a economia do seu país, da Dinamarca, e como é que a questão da sustentabilidade é incluída nas políticas públicas. Bom, a Dinamarca tem uma composição bem diferente do que muitos outros países. Algo que é permitido pelo fato que o país é petitivo, muito pequeno. Então, estamos em 5 milhões e 500 mil pessoas, mais ou menos. Última vez que eu contei. Não, estou brincando. Eu olhei na internet. Mas é mais ou menos isso. E nós temos um setor público imenso, considerando o normal. O pessoal total que trabalha, que está no mercado de trabalho, gira em torno de 3,2 milhões. E 1,5 milhão são funcionários públicos. Então, essa é uma relação muito interessante. Por que eu estou falando isso? Porque ele permite, dentro do contexto de trabalho público, a poder, já financiado do governo, trabalhar mais questões de sustentabilidade e a questão de meio ambiente, né? Então, o que que nós temos lá? Eles têm o que eu chamo o tradicional política social-democrata, digamos assim. É que incentivar a economia verde. Então, você tem uma empresa, você tem uma abordagem verde, você busca a produzir os seus produtos sem emissão de CO2, etc. E você dá um incentivo fiscal significativo, por exemplo. Isso é parte do setor privado. Isso permeia, assim. Então, realmente você faz economia fazendo esse investimento, tá? Então, essa parte está funcionando muito bem.
No setor público, tudo que envolve público nosso, né? Que seja os hospitais, que é tudo público, universidade, faculdade, gera uma economia em que você pensa, o que é que nós podemos fazer para não poluir, etc, etc. Então, a gestão disso é eficaz, mas não é só eficaz porque todo dinamarquês é inteligente, não é assim não, é porque é um país pequeno, a administração é fácil. E a gente tem que voltar nisso também. Se você ranquear os países que faz mais, referendo ao meio ambiente, muitas vezes são os países menores, que são mais ágeis, né? Nós temos que lembrar isso sempre. Não é para usar isso como desculpa, país grande, não precisa fazer nada, não. Mas eu estou sempre lembrando, nossa, parece que lá na Dinamarca, lá na Suíça, lá na Suécia são muito bons. Não, pode ser que são bons, sim, mas país pequeno também. E isso faz muita diferença, né? Ágil. Agilidade é tudo na vida, né? E nessa questão também. Muito bem, gente. Aqui Nils Nielsen, professor de inglês aqui da rede pedagógica, ele que é dinamarquês, morou muito tempo na Suécia. E a Suécia, falando da Suécia agora, Nils, tem aí a fama de ter carros, por exemplo, bem sustentáveis, carros elétricos. Como é que está isso lá? É feito assim, lá o carro que existe lá na Suécia, que o pessoal dirige com muito orgulho, é a própria marca, né? Antigamente tinha duas marcas, somente um faliu, mas o que sobrou era Volvo, né? E Volvo, eles trabalham, como aconteceu no Brasil, por sinal, eles trabalham muito de carro por assinatura. É um estilo Netflix, só que é carro. E bem popular foram os carros elétricos, ou minimamente híbridos mais elétricos. Ou seja, qualquer posto, ainda falo posto de gasolina, porque, mas qualquer posto de abastecimento tem como você abastecer e carregar seu carro. Então, isso é bem comum, você vê isso muito lá. Chega até a ser perigoso, né? Porque eu estou acostumado que tem um barulho aqui, né? E eu me oriento a ver barulho. De repente tem um carro, né, que surgiu do nada, aí que não faz barulho, né? Então, isso tem um bom foco nisso. E a marca Volvo conseguiu realmente promover isso, né? Volvo é um carro, assim, padrão bom, até a luxo lá, né? Aqui é mais ainda no Brasil, porque é importado e tal. Mas essa é uma questão. Essa ideia de eu não vou comprar um carro para depois vender, eu acho que para mim eu vou fazer uma assinatura de um carro movido a eletricidade, né? Tem algumas questões também que nós temos que sempre lembrar, que não o carro elétrico não ele tem um fardo no meio ambiente também antes, na hora de fazer o carro. Na verdade, esse processo polui mais, aí depois ele passa a poluir menos. Tem alguns cálculos aí. Mas é algo que bem consciente, bem trabalhado nas escolas lá. Muito interessante. Gente, Nils Nielsen aqui falando com a gente sobre globalização e sustentabilidade. Nils, uma coisa interessante, eu já vi isso em algumas pesquisas, é o olhar do estrangeiro. Por quê? Nós que estamos já ambientados aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma visão diferente da nossa própria realidade. É como a gente olhar para o espelho e se estranhar. Na verdade, nós estamos tão acostumados com a gente mesmo que acaba não se conhecendo ou acaba se estranhando. Mas eu lhe pergunto, você como estrangeiro chega no Brasil, como é que você observa aqui no Brasil a agenda da sustentabilidade? Pessoal, o Nils deu uma travadinha, daqui a pouco ele está voltando aqui para continuar esse bate-papo com a gente. A pergunta que eu fiz para ele é como que ele vê, ele como estrangeiro, vê a agenda ambiental aqui no Brasil. Ele, né, vive no Brasil, também vive na Suécia, ele faz essa ponte entre Suécia, Brasil e também a Dinamarca. Então, uma visão rica, uma visão diferente, que eu acho que é bem informativa para a gente. Deixa eu incluir aqui o Nils de novo. Rapidamente, ele já vai entrar aqui nessa live de novo para responder como é que é a visão dele.
Será que travou aqui para o Nilson na hora de uma pergunta um pouco complicada, Nilson? Oi, estamos de volta. Cada, Acontece. né? Você achou que eu não quis responder você, daí eu fui embora, né? Eu saí assim, mas não foi isso não, Eduardo. Não, imagina, pode perguntar qualquer coisa, eu vou responder. É, olha, eu vou te dizer o seguinte, a primeira coisa que eu percebo, Terminal 3, Guarulhos, não é nada a ver com o meio ambiente, mas depois eu te respondo. Primeira coisa que eu percebo é o espírito social do brasileiro. Como é bom voltar depois do tempo fora, porque o Brasil gosta de bater papo, gosta de conversar, gosta de conhecer você. Ele é socialmente muito bem desenvolvido, muito melhor do que muitos outros povos. Então, essa é a primeira coisa que eu reparo, tá? É uma delícia voltar, bater um papo, conversar. E eu acho que no Brasil é difícil você fugir aonde você, a sua economia está, aonde está o seu desenvolvimento e amadurecimento histórico da economia. Eu acho que o que diferencia talvez o Brasil com outros países é que pegar um país como a Dinamarca de novo, né? Chegou a democracia muito cedo, tudo chegou cedo, oportunidades, é, uma série de inovações chegaram antes lá, o país é pequeno, muito tempo para refletir, faz sentido que a economia e a forma que as pessoas enxergam a necessidade de pensar verde, formular uma transição é mais avançado do que aqui. Seria estranho se não fosse assim. Porque no Brasil, devido a inúmeros fatores históricos, tamanho do país e outros desafios, às vezes tem outras prioridades, outras coisas que nós precisamos resolver agora antes. Pode, na verdade, não ser mais urgente, mas é percebido como mais urgente, né? Então, eu não sei se eu consigo responder a tua pergunta bem, mas imagina o seguinte, imagina um país onde não há pobreza real. Eu acho que as pessoas têm mais tempo e mais vontade de pensar sobre comprar produtos verdes ou comprar um leite de outra marca no supermercado. Se você está sob mais pressão em termos de mercado de trabalho, se você é forçado a estudar mais, trabalhar mais, ralar mais, talvez nessa lista de prioridades o meio ambiente não está no top 3. E eu acho que até faz sentido. Faz sentido? Acho que sim. Ah, muito bem, gente. O Nilson sempre respondendo aqui com muita competência as perguntas que são formuladas. Se você quiser fazer pergunta, olha, clica nessa interrogaçãozinha e coloque uma pergunta que o Nilson vai responder aqui. Ele que não tem medo, não foge de perguntas, né? Não, não pode. Não vou fugir, não. Pode perguntar. Nilson, uma coisa interessante também que se vê na Europa hoje, né? Na Alemanha, por exemplo, né? Também na Suécia está desse jeito. As pessoas falam inglês, né? Como se fosse uma língua nativa em muitos dos países da Europa. E aqui no Brasil nós estamos com uma dificuldade de fazer essa implementação de uma cultura bilíngue, que tem a vantagem, talvez, de facilitar esse pensamento global de que falei aqui anteriormente, né? Nossa, você levantou uma coisa bem interessante, porque quando eu fiz esse vídeo que eu mandei para vocês, onde eu até estava um pouco cético no vídeo sobre a globalização, é que quando eu volto 20 anos atrás, eu era um pouco mais otimista. Hoje, com a crise em Ucrânia, com aparentemente um novo momento macroeconômico, né? Eu imagino que China, Rússia e parcialmente Índia vai começar a ter um trabalho em conjunto de forma mais. Pessoal, acho que o Nilson teve um probleminha. Daqui a pouco ele está voltando aqui. Eu quero aproveitar, tá? Essa oportunidade aqui que surgiu para dar um abraço aqui, mandar um beijo para vocês. Cláudia Underline Vitor, também Nana Sil. Olha, tem um montão de gente entrando aqui a todo momento para participar dessa transmissão com Nils Nielsen, que é um cidadão da Noruega, nasceu na Noruega, morou muito tempo na Suécia e também conhece bastante o Brasil.
Célia Brito também 0209. Deixa eu introduzir aqui o Nils novamente. Cada minuto dele aqui com a gente é bem importante. É uma pessoa, gente, muito sensata, muito bem informada e muito bem informada. E uma pessoa que sabe muito sobre globalização e uma perspectiva que vai fazer, que faz falta, que é importante aqui para a gente neste evento na 10ª Semana Rede Pedagógica. Oi, Nilson. Eu estou de volta. Eu acho que a conversa aqui é tão afiada que meu celular tá quase desistindo aqui. Tá pensando, puxa, essa conversa é muito afiada, assunto muito complicado. Eu acho que é isso. Mas nós não vamos desistir, né? Brasileiros ou dinamarqueses moram aqui no Brasil também não vai desistir. Vamos desistir, não. Tá? Vamos ver. A sua pergunta, Edivaldo, eu perdi o fio vermelho. E qual era a pergunta, Edivaldo? Falando, Nilson, da China, da Índia, Então, eu acho que nós estamos vendo um momento em que a economia mundial está prestes a mudar. E isso vai gerar uma série de consequências e acaba, talvez, dificultando um pouco o processo da globalização benigna. O que eu chamo de globalização benigna é colaborar em resolver grandes questões. Aproveitar o conhecimento de outras culturas, outros países, nós precisamos disso. Na área de ensino, na área de sustentabilidade e uma série de outras áreas. Isso é muito importante. Mas, infelizmente, eu vejo que está acontecendo hoje que é um passo para trás, talvez 2. Então, eu vejo esses 3 gigantes querendo formar o que eles oficialmente chamam-se uma nova ordem mundial mais justo. Mais justo. E me parece que a Índia dá a bordo também. Então, essa é a questão. Isso deixa a globalização onde? E outra questão, Edivaldo. Quem é que determina o que é globalização? E eu estou preocupado quando eu penso sobre essa pergunta, que me parece que é mais o Ocidente tradicional que define isso. E nós temos eu tenho uma série de valores, você também tem, eu acredito que muitos dos nossos valores são iguais, mas a nossa percepção, nossos valores não são iguais da China, da Rússia ou da Índia. Né? Dentro dos próprios países tem uma série de outros desafios e outras crenças também. Então, se verdadeiramente a gente quer ver a globalização ir para frente e aproveitar tudo aquilo que pode trazer, não pode virar o Ocidente querer dizer nos outros 6 bilhões o que eles têm que fazer. E eu fiquei pensando, será que estamos fazendo isso através do inglês como ferramenta? Isso é o perigo. Porque não tem como você utilizar um idioma sem você passar valores, ideias, conceitos culturais também. Então, esse é o principal perigo, que a gente está na fase de transformar algo muito bom em uma coisa parecido com o imperialismo. Esse é o perigo hoje. Muito bom, gente. Olha só como é que o Nils tem nessa sabedoria, esse espírito de professor, né, para falar o que ele realmente pensa. Isso é muito interessante. A ética, né, do professor é algo que realmente é transformador, é revolucionário. Estamos vivendo um momento de transição e tem também, Nils, esse grupo chamado BRICS, né, que inclui esses 3 países que você mencionou, Sim. a China, a Índia, a Rússia e também o Brasil e a África do Sul, né? Esses 5 aí dando bem pronto. Né? Como mesmo? É super interessante isso, porque nós estamos vendo, tinha uma foto, uma imagem interessante recentemente no Twitter que eu vi que era de uma imagem da reunião do G7, né? Que são os países tradicionais do Ocidente representando aproximadamente 800 milhões de pessoas no planeta Terra. Só que só os BRICS representam mais que 3 bilhões, né? Então, que nós temos uma oportunidade. E eu tenho, às vezes, medo que nós vamos perder essa oportunidade de poder aproveitar as novas tecnologias, de aproveitar o ensino, na área de ensino, por exemplo, perder a oportunidade de resolver as grandes questões pelo esse movimento nacionalista que nós estamos vendo, sabe? E de certa forma, talvez seja para um outro live, um outro dia, mas eu acho que o Ocidente está semi-culpado daquilo que está acontecendo agora. Porque, como eu falo no vídeo,
desde 1991, com o colapso da União Soviética, não houve uma grande tentativa de encontrar outros países, sabe, no meio caminho. Foi meio que, nós ganhamos a Guerra Fria, nós sabemos melhor, a forma X é certo, vamos seguir isso. Eu acho que isso não é o caminho. Nós precisamos entender que há beleza em todas as culturas. E todas as culturas para a globalização têm que funcionar, têm que poder contribuir. E todos os países têm N problemas, coisas que não admiramos, outras coisas que não admiramos. Mas, como eu falei antes que a conexão caiu, nós temos que tomar cuidado que essa oportunidade não se perde nem em momento de imperialismo, a superioridade, de, nós estamos num nível moral mais alto que os outros, porque, na verdade, não há país que não errou feio, não há governo que não errou feio. Nós temos que reconhecer isso, senão a gente não consegue seguir adiante, né? É verdade, gente. Realmente estamos aqui com essa conversa aqui globalizada, internacional com o Nilson. E é muito importante que não poderia ser omitida em uma semana em que estamos discutindo sustentabilidade. A gente procura não ser temporal aqui, mas esta semana teve um conjunto de exercícios militares da China ao redor de Taiwan. O mundo realmente bem complicado, né? Estou vendo muitos falando que nós nunca estivemos perto aí de uma guerra, que estamos brincando com fogo, talvez, né? Não, eu acho que estamos um pouco, assim, uma das coisas que, te contando só um minutinho sobre o meu passado, minha infância. Na minha infância, todo ano, o meu avô contava histórias sobre a liberação em 1945, falando que, olha, se não fosse os americanos, se não fosse os russos, a gente teria nascido, crescido num país, uma região nazista, né? E às vezes temos que voltar um pouco a pensar sobre esses momentos aí. A partir daí, a grande vencedor da Segunda Guerra Mundial foi Estados Unidos, né? Financeiramente, economicamente. E eles começaram o processo da versão de globalização deles, que a Inglaterra tentou 50 anos antes, como eu menciono no vídeo também. No ano de 1900, todo mundo acreditou que, claro, o Império britânico, lógico, os valores culturais, eles estão lá, em todo lugar do mundo, a versão deles de globalização vai dar certo. E só 14 anos depois começou a Primeira Guerra Mundial, e aí preparou o seu terreno para o terrível década de 30 e depois a Segunda Guerra Mundial. Então, na minha infância, a gente cresceu admirando os Estados Unidos. Tudo que era Estados Unidos. A gente admirou demais. Entretenimento, filmes, até a comida, hambúrguer, a primeira McDonald's chegou, tava uma beleza. Só que nós temos que reconhecer alguma coisa. Só porque uma coisa é excelente, maravilhosa, uma grande inspiração de um determinado momento, não quer dizer que continua sendo. E hoje, por exemplo, um dos grandes problemas no mundo, que é um empecilho para a globalização e sustentabilidade, é que hoje os Estados Unidos não têm responsabilidade fiscal, por exemplo. Nos últimos 2 anos, eles imprimiram 3 trilhões de dólares. Então, essa inflação que nós sentimos, eu não sei como você é, Edivaldo, mas há 6 meses atrás, 1 litro de leite no mercado aqui ao lado era R$5, R$6. Hoje é 8,5, né? Então, essas coisas, tudo é interligado aos Estados Unidos, que tem um peso enorme na economia mundial. Os Estados Unidos forte, feliz, justo, é bom para todos nós. Mal administrado é um problema para nós. Que alguém faz um país quando indo mal, eles começam a tomar decisões ruins, que está de fato acontecendo no mundo, ou cena global hoje. Então, nós temos esse enorme desafio. Tem até pessoas pensando, será que nós vamos ter que nos desvincular dos Estados Unidos, sua economia? Eu não sei qual é o caminho, mas eu estou bastante preocupado, porque hoje, os Estados Unidos que eu vejo hoje, em termos de valores, moral, postura, tem nada a ver com aqueles Estados Unidos que eu tinha como imagem na minha infância, sabe? Mudou muito. É muito interessante, pessoal, o que o Nilson está dizendo. E em termos de ordem internacional, de política internacional, existem e sempre existiram, pelo menos na época moderna, 2 movimentos. Um movimento chamado comunitarismo. E é engraçado porque o Brasil representava muito bem essa corrente. São aqueles países que procuram resolver as suas questões, as suas diferenças por meio do diálogo. O Brasil liderou, né, a Agenda Eco 92, a Agenda Verde,
mas de repente o Brasil parece que também está saindo desse caminho. Do outro lado, nós tínhamos a Realpolitik, essa corrente, que é o que? O realismo, né? Aqueles países que acham que tem que se impor pela força. O grande exemplo aí, né? Talvez a Rússia, os Estados Unidos, esses países que lideraram blocos durante a Guerra Fria. E hoje em dia a coisa está um pouco meio confusa, não é, Nilson? Ninguém está em condição de liderar sozinho o Não, bloco. você tem toda a razão. E outra coisa, só falando da Europa por um minuto só, quando vendeu-se o conceito da União Europeia, a ideia era que seria um bloco forte que podia servir para dar um nível de concorrência, né? Um equilíbrio mundial politicamente, financeiramente falando e talvez militarmente falando também. Só que a União Europeia, na minha visão, não está indo na direção que eu gostaria. Eu gostaria muito que desse certo. Só que nós temos um problema. Quando houve a incepção, a ideia, o conceito da União Europeia, quem tomou as decisões? Os dois países da Europa que sempre tomam as decisões, na verdade. Dois e meio. Que era a Alemanha, a França e a Inglaterra. A Inglaterra está sempre um pouco meio fora, agora está fora mesmo. Mas naquela época, a Alemanha disse, olha, nós sabemos como a gente vai montar esse projeto aqui. Os franceses, tá bom, então vamos fazer como vocês queiram. E o que é esse sistema? Era um sistema fiscal e financeiro, em que o ritmo é o ritmo da Alemanha, que é o país que temos maiores produtividade do mundo, os melhores qualidade de vida do mundo, que o trabalhador é subeficiente, tem um altíssimo nível de conhecimento escolar, etc, etc. Não houve em nenhum momento as pessoas pensando, deixa eu ver, como está o ritmo na Grécia, ou Portugal, ou parte da Espanha, né? Ou Itália, olha a Itália hoje. Ou seja, a Europa hoje está dividido entre norte e sul. Não está indo bem por causa disso. Não cabe a um país, só porque o país é mais desenvolvido, falar, se não consegue me acompanhar, problema seu. E falando disso, você me deve dinheiro. E foi assim que a Alemanha tratou países na Europa do Sul. E isso causou uma dissatisfação muito grande com a União Europeia, que não deveria ter acontecido. Hoje, 50% das populações na Europa não quer a União, né? Então, temos isso. Como contrapartida, para os Estados Unidos não deu certo. Porque quando os Estados Unidos falam pula, os europeus pulam. Então, nada desse projeto até hoje, na verdade, deu certo. Não é verdade. Algumas coisas deram certo, sim. Alguns acordos de agricultura, algumas questões meioambientais, sim, deu certo, sim. Mas o projeto como um todo não tá firme, não. Está longe de ser firme. Então, isso é um problema. Aí, vemos nos últimos 20 anos inabilidade dos Estados Unidos ter um diálogo razoável com a Rússia, fez uma expansão militar absurdo, não teve conversas, e em algum momento o urso falou, chega, né, em termos de situação horrível que nós temos na Ucrânia. Então, a situação hoje no mundo é bastante complexa e difícil prever, né? E eu acho que tentando buscar alguma coisa positiva na situação e no nome da globalização em momentos de escassez, muitas vezes surgem novas oportunidades para se formar, para educar e para trabalhar. Então, eu estou tentando desenvolver uma coisa positiva, que uma das coisas seria possível momento de ir para a inflação nos próximos 5, 10 anos, momento de mais escassez, as nações, empresas em países diferentes vão buscar talento e mão de obra em outros países. Então, as pessoas que têm uma formação e têm vontade de trabalhar através da distância, vai ter mais oportunidade para as pessoas. É uma forma de buscar um elemento positivo. Mas haverá, sim, eu acho que haverá, sim, um momento de reflexão. Como é que a gente consegue transformar o momento de agora para um momento de realmente solução de grandes problemas em conjunto? Porque as nações precisam trabalhar junto, né? A gente precisa. Então, o momento agora não é um dos melhores, né? A verdade é essa. Estamos aqui, então, pessoal, com o Nielsen fazendo uma reflexão, uma análise aqui muito bem fundamentada sobre a situação global e sobre a agenda da sustentabilidade na Europa, nos Estados Unidos, no planeta como um todo. Muito interessante aqui as colocações do Nielsen. Quero mandar aqui um abraço para Sergipe,
E também, olha só, para Camila. Camila, ela mandou mandar um abraço para Noélia em Sergipe. Então, um abraço aí para Noélia em Sergipe. Já estive em Sergipe, lugar, né, um estado maravilhoso. Gente, olha, pensar globalmente é isso. Não é só um conjuntinho de palavras bonitas, né? É entender problemas muito complexos, né, Nilson? Eu quero até, Nilson, é importante esse diálogo nosso aqui, porque o Nilson é um professor, uma pessoa, né, que tem um olhar diferenciado, é uma pessoa que conhece a realidade de perto, e muitas vezes as notícias, as informações, chegam para a gente enviesadas, sabe, Nilson? Eu acompanhei. E, não, e tudo o que você acabou de falar é dentro de lente da tribalismo agora também, de que tudo virou tribal. Então, além que o mundo já é mais complexo do que nunca antes, mídias tradicionais que antigamente buscava objetividade, eles pregam para a própria tribo, um conceito que infelizmente foi inventado pelo Fox News na década de 90, depois copiado de outras redes de notícia. Então, hoje, nós temos formação de tribos culturais e políticos que assistem um determinado canal e eu acredito que isso é verdade. E aqui tem outra tribo que assiste outra coisa e eles definem que isso é verdade. Isso não é a receita para um mundo globalizado e nem sustentável, na verdade, talvez o início de uma coisa bastante ruim, porque o fato é que o mundo é muito complexo, como você falou. E os problemas são complexos. E nós precisamos buscar informações de todas as fontes, né? E realmente buscar entender que ficou bem, bem complicado esse aspecto aí. Eu, particularmente, isso é uma coisa muito minha, eu acredito muito na expressão liberdade de expressão, eu acho que é muito importante. Eu fiquei muito decepcionado com a decisão na Europa na início da guerra, eles decidiram bloquear qualquer notícia da Rússia, China e Índia. E eu achei isso um absurdo, porque, na verdade, isso não é que mostra a força. O que mostra a força no mundo é a coragem de também ouvir o que o seu suposto adversário tem que falar. Então, eu achei esse ato uma grande decepção que foi feito isso. Então, desafios estão por aí, mas o mundo já passou por outros desafios antes, né? E nunca subestime a capacidade do ser humano para resolver os problemas. Vale a pena lembrar que 50 anos atrás, muitas pessoas fez o seguinte previsão. Se a população mundial passa 2 bilhões, não vai ter comida para ninguém. Nossa, vai ser um desastre. Todo mundo vai morrer, não vai ter comida. Não conseguimos de produzir. Eles fizeram uma única falha nessa análise. Esqueceu a parte da habilidade do ser humano de inovar. Pode dizer que o preço foi alto, que parte do crescimento não foi sustentável. Mas o ser humano é capaz de grandes coisas. E nós vamos sair desse momento aqui também. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Nilson, a Daniela Secato está perguntando aqui como trabalhar com os diferentes egos dos diferentes governantes. Cada um tem o seu ego, cada um quer ficar por cima do outro. Como que a gente pode trabalhar isso? Como é que a população, o povo, que segundo Maquiavel é a parte inocente, a parte boa da sociedade. Oh, que pergunta maravilhosa, né? Essa é uma pergunta tão grande e tão difícil de responder. Eu vou ter que voltar um pouco na pequena Dinamarca. Dinamarca não é um país perfeito, embora a gente gostaria de acreditar, né, que Escandinávia tudo funciona maravilhosamente bem. Mas uma das coisas que realmente foram resolvidas relativamente bem é a questão de que interesses políticos de uma determinada direção não geram resultado financeiro na conta bancária minha. Então, isso é uma forma, uma vez que você dá liberdade a governantes de governar, sem uma determinada decisão influencie muito nos ganhos pessoais, eu acho que você já está meia solução resolvida aí. Por quê? Essa é uma questão. Outra questão é, quando um político entra num sistema, né, você começa sua carreira política,
Eu sei de fato, porque eu conheço pessoas que fizeram a trajetória. Isso é bastante complicado em um país como o Brasil. Porque você chega e tem alguém que fala para você como é que funciona. Aqui funciona assim, A, B, C e D. E você vai fazer A, B, C, D e E. E se você fala, esse E aí, essa é a opção E, eu não sei, não, me parece meio antiética, mas é assim que é, senão a porta está lá. Então, os sistemas políticos, às vezes, são feitos assim. Então, por isso, na minha opinião, que a gente faz a seguinte questão hoje em dia. Faz uma análise, visita na sua cabeça, sua mente, 30 países ao redor do mundo. Quantos desses países têm líderes que a gente admira? Que a gente fala, nossa, mas esse político é show, hein? Esse presidente é incrível como ele consegue governar esse país. Eu tenho que pensar muito. Eu nem sei se eu consigo arrumar um nome. Então, o que é essa crise política? É uma reflexão daquilo que acontece e é um momento muito problemático. E eu não consigo apontar uma única coisa, na minha opinião, porque nós chegamos nesse ponto. Mas eu posso apontar alguns fatores agravantes. Uma é mídia social. Nós estamos no lado bom da mídia social aqui. Mas os algoritmos que sempre indicam aquilo que mais te interessa, cria pessoas com mente fechadas, né, que segue alguma coisa e não vê as outras coisas. E essa base acaba, talvez, criando e até elegendo as pessoas ao redor do mundo. Eu ouvi falar, eu vi um artigo outro dia que fala sobre a crise política no Brasil, é o pior do mundo, está horrível aqui. Pode ser, mas eu posso dizer com certeza absoluta que está péssima em muitos outros países também. Não é por isso que a gente está a ficar contente, né? Muito pelo contrário. Mas dá uma olhada na governança na Casa Branca hoje, meu Deus do céu. Vários países da Europa têm inúmeros problemas. E a gente sempre faz essa questão. Como é que pode, né? Como é que pode os governantes ser assim? Mas tem uma série de fatores agravantes. Eu acho que o famoso algoritmo, que sempre nos serve, que a gente quer, que dá retenção, engajamento, foi uma das piores invenções nos últimos 20 anos. Eu tenho certeza disso. Muito bem. E a Alessandra Duarte está perguntando aqui como promover a educação em uma sociedade globalizada de maneira sustentável. Ela queria dicas práticas. Ok, deixa eu pensar. Eu acho que, primeiro, o primeiro passo em toda situação de ensino e educação é buscar engajamento e motivação. Então, nós temos que... Pode ser que o nosso conhecimento é na base de palestras, mas na sala de aula com professores, nós precisamos buscar formas de trabalhar assuntos que interessam aos alunos ou gerar engajamento e motivação. A gente sabe o ciclo. Um aluno engajado, motivado, aprende melhor. Vê um progresso no processo de aprendizagem. Quando mais vê o progresso, mais motivado fica, mais vai aprender. E isso também, com certeza, é o que é referente a essa questão. Então, eu tive a oportunidade e o prazer de morar em vários países. Aqui você sabe que eu morei 22 anos. E toda vez que você conhece uma nova cultura, você descobre alguma coisa. Se você conseguir passar esse sentimento para teu aluno, não através de estereótipos, né? Porque isso é muito usado no ensino, né? Vamos falar de pizza e pasta na Itália. Eu brinco também com isso, que eu adoro pizza e pasta, você sabe. Mas a realidade é buscar formas de apresentar elementos em outras culturas que é interessante e buscar e mostrar como eles trabalham a sustentabilidade. Há pouco tempo atrás, só uma história que tem a ver com essa pergunta. Há pouco tempo atrás, a França era a ovelha negra na Europa, porque a França usava energia nuclear. Eita, aí França, um dia vai dar errado isso aí? Não, é muito melhor usar gás natural da Rússia. E o que acontece? Hoje estou na Europa. Por que a gente não fez como a França? Aí agora, nossa, os franceses temos melhores usinas nucleares, e por aí vai. É aquela história. É fácil ser sábio olhando para trás, né? É mais fácil olhando para frente. Mas, enfim, mente aberta, né?
exploração de cultura, descobrir os que as culturas, países diferentes estão fazendo referente ao meio ambiente, talvez os erros que eles cometeram, os acertos que eles tiveram, num espírito de engajamento, trazendo isso para onde nós estamos, aqui no Brasil nesse momento. É muito complicado. A pergunta foi complexa e a solução também é complexa, com certeza. Isso mesmo, né? Tem até um jornalista que dizia, para toda pergunta difícil, tem uma resposta fácil e errada. Fácil. Boa. Legal. Boa. 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 Vendo aqui ao final dessa live aqui maravilhosa com você, viu? Você realmente... Prazer estar aqui como sempre. Um prazer estar aqui. Você que estava dando uma trocadilha, e deixa eu fazer um também que eu amo, né? Ele não é bem na mira do assunto, mas o tão famoso Steve Jobs, ele brincou, ele estava fazendo um discurso muito sério, e um dia ele falou o seguinte: você tem que viver a sua vida, todo dia na sua vida, como se fosse o último dia. E um dia você vai ter razão. Bom, mas é uma brincadeira só. Eu acho que todo o palco achou, o espectador achou que agora vem uma coisa muito importante, que é Steve Jobs falando, ele só estava tirando o sarro. Mas é isso aí. Já que o Steve Jobs, eu soltar do Bill Gates. Ele foi na universidade muito famosa dos Estados Unidos, sabe? Eu esperava que ele fosse falar uma coisa muito interessante. Esse aqui é até uma coisa séria. Ele disse, gente, olha, eu queria começar aqui a minha palestra dizendo para vocês uma coisa muito básica. O mundo não é justo. Pois é. Esse, na verdade, o que se levantou aí é uma coisa bem interessante, porque gostaríamos que fosse, né? Na verdade, é um dos desejos nossos. A gente busca sempre pensar, não, mas isso aí não está justo. Não, mas na verdade é que o mundo, de forma geral, não é, né? Nós vemos pessoas com o maior esforço do mundo, talvez não vendo os resultados que eles merecem, às vezes ao contrário, mas faz parte, como a gente sempre fala, né? Faz parte. Mas algumas coisas que eu sempre falo nunca mudam. Pessoas focadas, esforçadas e honestas, eu acho que eles costumam, no final do dia, ter mais oportunidades que quem faz ao contrário. Eu sempre penso assim. Talvez é um pouco clichê, mas eu continuo achando que é a verdade. Muito bem, gente. Muito bem. É isso aí, viu? Eu disse isso aqui porque muitas vezes o professor trabalha, né? E às vezes aquela resposta, o diretor, às vezes, né, o colega, os alunos não reconhecem o trabalho que ele tem feito. Ele pensa, poxa, será que o problema é em mim? Está em mim? Pode ser que seja, mas não, né? Pode ser que o problema seja o outro mesmo, a avaliação que se faz, né? Sim, mas essa questão do ser educador, né? Ele é um dos trabalhos mais complexos, né? Falando de educação mesmo. Porque você está no processo de formar pessoas, passar conhecimento, e às vezes o seu trabalho não é reconhecido, você não vê o resultado quando você gostaria, então é um processo, uma eterna jornada, né? Mas tem aqueles momentos mágicos que todos conhecem, todo professor conhece, que um belo dia, um aluno reconhece você no shopping e fala assim, olha, professor, eu só queria falar, suas aulas é muito boas, né? Nunca esqueci, você falou essa coisa daquele dia, obrigado. E daí a gente se sente, opa, melhor professor do mundo, fica muito feliz. E a gente deve, porque não acontece com muita frequência. Eu tive o prazer de mandar uma mensagem para um professor que eu tinha na cultura inglesa em São Paulo, Campinas, que para mim era, assim, uma coisa incrível na sala de aula. E no aniversário dela, assim, depois de 10, 12 anos que eu não trabalho lá, eu só queria falar, eu sempre sonhei um dia eu vou ser tão bom quanto você. Eu acho que ela ficou até emocionada. Nós temos que lembrar os educadores. E você perguntar quase qualquer pessoa, quem você lembra da tua infância? Normalmente lembra um professor. Nem sempre para coisas boas, mas muitas vezes sim. Então é um trabalho muito gostoso, muito bonito. E a única coisa por isso que eu conversei com o professor outro dia, ele falou assim, qual a melhor terapia para professor? Melhor terapia? Eu falei assim, de vez em quando você tem que pintar uma parede. Eu falei, como assim? Você é louco, Nilson? Não. É porque quando você pinta a parede, você vê que antes você começa, não está legal. Você pintou, ficou legal. Porque essa sensação, às vezes, você não tem na sala de aula. É um processo, aos pouquinhos você vai
né? Você vai chegar. Então, às vezes, para pessoas que trabalham dessa forma como professores, é bom a gente fazer uma coisa bem tangível, concreta. Eu faço A, B e C, aí está o resultado. Isso é bom para ser humano, né? Para a cabeça da gente. Muito bem, gente. Então, estamos chegando aqui ao final, Nilson. Vou pedir o pessoal para fazer um print aqui, depois espalhar esse print aqui nos stories, né? Vou desativar aqui os comentários rapidamente. É isso aí, pessoal. Nils Nielsen. Foi um prazer estar aqui. Muito Obrigado pelo tempo, Edivaldo, e qualquer coisa estamos à disposição. Foi um prazer conversar com você, como sempre. Uma honra muito grande ter o Nils aqui na nossa comunidade da rede pedagógica, né? Milhares de pessoas aqui, Nils. Antes de você sair, só quero mandar um abraço aqui para o pessoal de Teresina. A Raimunda pediu para mandar um abraço para o bairro Pissarrenta, todos aí do bairro Pissarrenta, em Piauí. Grande abraço aí para vocês. Nils, depois você volta aqui para nós continuarmos, né, o nosso bate-papo acadêmico aqui com todas essas professoras, com todos esses professores e professoras da rede pedagógica. Foi um prazer ter você aqui na 10ª semana. Prazer é tudo meu. Até o próximo. Boa noite. Boa noite, Nils. Pessoal, esse daí, Nils Nielsen, com o minicurso Sustentabilidade e Globalização, debatendo aqui assuntos fundamentais, imprescindíveis, né? Bacana demais. Recomendo que você compartilhe essa live, que vai ficar aqui no Instagram e também no YouTube da Rede Pedagógica. Compartilhe no WhatsApp aí para as pessoas de quem você gosta e que precisam tomar conhecimento dos conhecimentos, das informações que o Nils trouxe aqui para a gente. Pessoal, agora vamos liberar no YouTube da Rede Pedagógica a videoaula que o Nils fez com muita competência. Ela está em inglês, mas está com legenda em inglês e em português. Vocês vão adorar. Vamos lá, então, curtir esta aula, essa videoaula. Quem não tiver tempo de fazer hoje, pode fazer amanhã, tá? São só 13 minutos, mas vale muito a pena, vai enriquecer muito o seu repertório de conhecimento sobre esse tema globalização. E para encerrar, vou mandar aqui um abraço para Conceição.ferreira.944 e também para Maria José Siqueira e também para Nalda Lacerda. No nome de vocês três, eu cumprimento todos os demais, todas as demais que participaram, que abrilhantaram esta transmissão. Grande abraço aí para Maranhão, Amparo, Três Lagoas. Um grande abraço para Valdete 2, para a União da Vitória no Paraná. Gente, olha, nosso coração bate forte com a presença e com a participação de vocês. A última aqui, Nádia Cristina 144734. Grande abraço para você. Vamos para o YouTube, depois a gente volta, gente. Tchau!